A gente acabou de descobrir uma das coisas mais absurdas já vazadas do Monsterverse até agora. Eu tava fuçando uns fóruns meio esquisito na internet, umas páginas que normalmente ninguém leva muito a sério, e do nada eu acabei encontrando uma descrição completa do Space Godzilla em Supernova. Só que essa descrição não era aquele tipo de fanfic genérica que mistura 1000 monstros aleatórios e todo mundo chama isso de vazamento. Essa descrição ela era detalhada demais, específica demais para ser só coincidência. E era bizarro o quanto ela era assustadoramente específica. E enquanto eu lia ela, muita coisa começou a ficar estranha. Porque quando eu comecei a cruzar essas informações com os vazamentos antigos das sessões testes, com artes conceituais e com relatos separados que até então pareciam desconexos, galera, tudo isso começou a bater. E ó, sinceramente, se isso for real, a Legendary tá escondendo uma parada muito maior do que a gente imagina. Esse não parece ser o Space Godzilla clássico que a gente tá esperando. A aparência dele foi completamente reinventada, os poderes parecem muito mais absurdos e tem certas decisões de design que mudam totalmente a forma como a gente enxerga o futuro do Monsterverse. Tem muita coisa aqui que eu achei insana, mas também tem muito detalhe que com certeza vai dividir opiniões. E a gente vai ver tudo isso agora. Então, vamos nessa! Eu sou Eric Brelais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e galera, ó, agora não tem mais volta não. Durante muito tempo, quando alguém falava que o Space Godzilla estaria em Supernova, a maioria tratava isso como uma teoria maluca de fã. Só que os vazamentos começaram a ficar consistentes demais para ignorar. Tudo mudou de verdade em dezembro de 2025, quando surgiu a informação de que a própria listagem da WGA listava oficialmente o Godzilla e o Space Godzilla como personagens licenciados pela Toho pro filme. E isso não foi algo que um perfil aleatório no Twitter foi lá e publicou, não. A gente teve vários portais gigantescos repercutindo essa notícia. E podemos dizer que depois disso, gente, só foi ladeira abaixo. Começaram a aparecer relatos de sessões testes, vazamentos separados, pessoas diferentes falando coisas parecidas, e perfis como Nibs Good Takers, Crypt 4K Quali, Very Anal e páginas gigantescas comentando dos partidores do filme. E foi aí que, pelo menos pra mim, tinha caído a ficha. Sim, o Space Godzilla vai estar presente dentro de Supernova e provavelmente ele é sim a grande ameaça do filme. Só que mesmo com todas essas coisas saindo, tinha uma coisa que a gente até então não sabia. Afinal, como diabos a Legendary iria adaptar um dos visuais mais absurdos de toda a franquia sem transformar o filme numa coisa completamente exagerada? Porque, gente, pô, convenhamos, né? O design original do Space Godzilla, ele é extremamente anos 90. Cristais gigantes, ombros enormes, energia saindo pra todo lado, meu, é um negócio que funciona muito no clássico da Toho. Só que trazer isso pro Monsterverse sem ficar estranho é sim um desafio gigantesco. Mas parece que finalmente agora a gente tem a resposta. Porque sim, aparentemente o design completo do Space Godzilla acabou de vazar. E é até muito legal entrar nesse assunto sobre o design dele, porque, pô, eu tenho quase certeza que quando todo mundo escuta, o Space Godzilla vai estar no filme, tipo, meu, todo mundo imagina exatamente a mesma coisa. O que a gente vai ver vai ser a versão clássica da Toho, lá de 94, só que turbinada com um CGI absurdo. Aqueles cristais gigantescos saindo dos ombros, as costas completamente cobertas por espinhos, a coroa na testa, a energia cósmica explodindo pra todo lado e aquela aparência exagerada ao ponto de parecer um chefão final de videogame antigo. E essa sempre foi a graça do Space Godzilla. Tudo nele tem que ser exagerado. O design, os poderes, tudo isso tem que ir nessa linha absurda. Afinal, estamos falando de literalmente uma versão corrompida e supercarregada do próprio Godzilla. Só que aparentemente o que a gente tanto esperava não vai ser exatamente o que vai acontecer. Pelo visto, a Legendary tomou uma decisão muito arriscada com o personagem. Ao invés de simplesmente copiar o visual clássico e atualizar os designs, parece que eles resolveram reinventar completamente a criatura, mantendo a essência do Space Godzilla, mas transformando ele numa coisa muito mais alienígena, muito mais cósmica, e aparentemente até mais assustadora do que a versão original. Segundo a descrição que começou a circular, a base do visual do Space Godzilla em Supernova seria o próprio Godzilla de 2014. E sim, eu sei, isso parece meio bizarro, não parece fazer muito sentido, só que quando a gente entende a ideia por trás disso,
o negócio começa a fazer mais sentido. Gente, a Legendary, ela não quer tratar o Space Godzilla como um monstro aleatório vindo do espaço. Eles querem transformar ele numa versão distorcida do próprio Godzilla, quase como se fosse um reflexo corrompido do Godzilla. Eles querem que a gente olhe pra ele e perceba que ele é uma entidade familiar, só que ao mesmo tempo tem algo errado com ele. E de verdade, isso é uma parada que pelo menos pra mim faz muito sentido, porque pensa comigo, qual é a coisa mais assustadora num vilão? Pois é justamente você olhar pra criatura e ainda conseguir enxergar o Godzilla ali dentro. Só que uma versão dele bem deformada, como se alguma coisa cósmica tivesse pegado o Titã Alpha e começado a transformar ele em outra coisa. E aqui a gente entra em uma mudança que vai rolar no Space Godzilla, que com certeza vai rolar uma discussão infinita aqui nos comentários sobre isso, que é sobre os cristais dele. Segundo o vazamento, os cristais gigantescos nos ombros, que praticamente definem o Space Godzilla clássico, não vão existir da mesma forma em Supernova. Ao invés daquela silhueta absurda dos anos 90, parece que a Legendary reduziu bastante o tamanho das espinhas cristalinas e distribuiu tudo pelas costas do monstro, acompanhando a coluna vertebral. Basicamente, eles limparam o Space Godzilla, aquele visual de chefão de videogame antigo vai sair e o que a gente vai ter vai ser mais uma criatura cósmica vindo do espaço, um negócio mais clean, entendeu? Só que calma, pô, não vai ficando triste não, porque parece que a Legendary, ela compensou essa mudança aumentando outros elementos do design dele, e o principal deles é a coroa. Segundo a descrição, a coroa seria enorme, muito mais dominante visualmente do que no design clássico. O impacto visual que antes ficava concentrado nos ombros passa pro rosto da criatura. E eu já consigo até imaginar isso, né, toda a presença do Space Godzilla, porque só por esses detalhes que a gente já leu, gente, a gente vai ver uma criatura que é uma cópia do Godzilla, só que uma cópia toda deformada, estranha, bem numa vibe cósmica, horror cósmico na verdade. E imaginar esses dois frente a frente um com o outro vai ser uma comparação muito da hora, gente. E eu já me arrisco a dizer que essa, sem dúvida, pode ser uma das aparições mais incríveis de todo o Monsterverse. Tá, mas você que tá se perguntando, ai Eric, mas essa descrição, será que ela não é fake ou coisa assim do tipo? E bom, o que me fez de verdade olhar pra essa descrição e falar, meu, isso aqui tá real demais, ou tem coisa verdadeira aqui, foi justamente um detalhe que falava sobre um cristal amarelo na ponta da cauda do Space Godzilla. Quando eu olhei isso nessa descrição, eu achei específico demais. Tipo assim, galera, qualquer pessoa consegue inventar um negócio de ele vai ter cristais roxos e poderes cósmicos. Só que agora, quando o vazamento descreve a posição exata, a cor específica, detalhes únicos que nem existiam no personagem original, aí o negócio começa a mudar. Esse detalhe desse cristal amarelo na ponta da cauda do Space Godzilla, ele pode ser muitas coisas. Pode ser o núcleo do poder dele, pode ser uma arma, pode ser uma fonte de energia, pode ser talvez o ponto fraco dele, quem sabe. Por enquanto a gente não sabe exatamente o que ele é, mas é um detalhe específico e que a gente vai estar de olho nisso. Mas ó, relaxa, porque o vazamento, ele não fala também só do visual do Space Godzilla, tem mais coisa. Segundo a descrição, a energia do Space Godzilla de Supernova não vai ser aquela energia roxa clássica que todo mundo associa ao personagem da Toho. A energia, ela seria na verdade laranja, ou em um tom que mescla entre o amarelo e o laranja. E de verdade, gente, isso muda completamente toda a identidade visual da criatura. Só que ao mesmo tempo faz muito sentido com o que a Legendary vem construindo. Afinal, olha só para a própria logo de Supernova, olha também para as artes promocionais. Tudo gira em torno de uma energia cósmica quente, tons solares, explosões alaranjadas. Parece que eles estão unificando tudo numa mesma linguagem visual, fazendo o filme ter uma identidade própria ao invés de só recriar o visual dos anos 90 exatamente igual. Tá, mas agora eu quero falar de algo que me chamou muita atenção dentro desse vazamento. Eu acho que disparado é a coisa que mais me chamou a atenção, que é sobre o comportamento do Space Godzilla. O Space Godzilla clássico da Toho, ele era muito mais um monstro meio que mago, tá ligado? Ele usava a telecinese, poderes à distância, controles de cristais, uma ameaça extremamente poderosa, mas menos física. Só que aparentemente o Space Godzilla do Monsterverse, ele vai ser completamente diferente. Essa nova versão do lagartão espacial vai ser absurdamente agressiva, mais rápido, mais brutal e muito mais física. O que a gente vai ver na tela não vai ser só uma criatura sobrevoando e lançando poderes, não. A gente vai ver ele caindo na porrada, é soco mesmo. E isso acaba transformando o personagem numa ameaça muito mais pesada, muito mais física pros padrões do Monsterverse. E o vazamento deixa uma coisa muito clara: Godzilla e Kong não vão dominar a luta. Pelo que está sendo descrito, o Space Godzilla praticamente coloca os dois no chinelo durante boa parte do filme. E isso é muito legal de ouvir, galera.
galera, porque pra quem acompanha o Monsterverse já tem um tempo, a gente sabe muito bem que o Monsterverse não apresenta já faz um tempo um titã que realmente tem uma superioridade absurda comparado a outros titãs, principalmente o Godzilla e o Kong. O último que chegou perto disso foi o Ghidorah, e alguns até falam também sobre a Shimu, que tem sim uma escala absurda. Só que pelo que tá sendo dito, o Space Godzilla, ele tá num território completamente diferente, o patamar é outro com ele. Os vazamentos falam de uma luta inicial, onde Godzilla e Kong até conseguem equilibrar as coisas por um momento. Só que depois o Space Godzilla voltaria mais poderoso, mais evoluído e quase como se tivesse se adaptado durante a batalha. E quando eu leio um negócio desse tipo, até vem algumas perguntas na minha cabeça, e eu tenho certeza que você, como fã, também se pergunta, afinal, gente, será que a gente tá vendo a Legendary sendo corajosa ou sendo, podemos dizer, conservadora? Afinal, existem dois jeitos completamente diferentes de olhar para esse design. O primeiro seria enxergar ele como uma decisão criativa muito inteligente. Ao invés da gente ver a Legendary criando só mais um titã espacial cheio de cristais, eles estão transformando o Space Godzilla numa espécie de reflexo sombrio do próprio Godzilla. Narrativamente, isso parece ser muito poderoso. O que a gente tá vendo basicamente é ver o monstro deixando de ser só uma criatura toda poderosa e tudo mais e passando a ser um símbolo. O que a gente vai ver no Space Godzilla, gente, é basicamente o que o Godzilla poderia se tornar. Só que, como eu disse, tem duas visões, né? E a segunda seria olhar pra tudo isso e pensar, será que a Legendary não tá, na verdade, com medo de enlouquecer de verdade no design? Afinal, é como eu disse pra vocês, o Space Godzilla clássico é exagerado pra caramba. Os ombros gigantes, a silhueta absurda, os cristais enormes, tudo nele parece um chefão final de anime lá dos anos 90. E talvez justamente por isso ele seja tão memorável. Quando você reduz esses elementos, inevitavelmente surge aquela sensação de, será que eles estão segurando a mão para deixar o personagem mais aceitável pro público geral? E tipo, isso foi um negócio que eu fiquei me perguntando muito, só que quando eu paro e olho pro próprio Monsterverse, o jeito que ele adapta as criaturas da Toho, puxa, eles entregam um negócio da hora, entendeu? Eles não vacilam. O Ghidorah do Monsterverse, por exemplo, ele é muito diferente da versão clássica da Toho. Só que você bate o olho nele e pensa, gente, é o Ghidorah. O Mechagodzilla, então, ele nem se fala. Quando começaram os vazamentos daquele visual, tinha uma galera reclamando demais. Só que aí o filme saiu e virou facilmente um dos designs mais elogiados da franquia inteira. Então eu acho que ainda é cedo demais pra gente já declarar que a essência do Space Godzilla se perdeu. Afinal, um design de kaiju, ele acaba mudando completamente quando você vê movimento, iluminação, escala, som, a forma como a criatura entra na cena, tudo isso altera a percepção visual. Ah, e ainda tem um detalhe que eu queria voltar a falar um pouquinho com mais de detalhes, que é essa parada do Space Godzilla, ao longo da luta, ele ia evoluindo. Segundo esses rumores, o personagem, ele começaria numa forma mais contida, menos exagerada. Só que conforme a história avança, ele começaria a absorver mais energia cósmica, se transformando e crescendo. E bom, se isso for real, o design que vazou pode nem ser a forma final dele. Talvez isso seja só o começo. Imagina então se a Legendary guardar essa versão final do Space Godzilla só pro terceiro ato do filme. E o que a gente tá vendo agora, meu, é só o comecinho dele. Que doideira seria. Mas bem, no final das contas, o que a gente vai ter não vai ser simplesmente um Space Godzilla clássico recriado em CGI. O Space Godzilla do Monsterverse aparentemente vai ser uma versão muito mais sombria, muito mais alienígena e principalmente muito mais conectada ao próprio Godzilla. Mesmo com o corpo base do Godzilla de 2014, cristais menores espalhados pelas costas, a coroa gigantesca dominando o rosto, o cristal amarelo na cauda, a energia laranja, tudo isso vai ser construído para passar a sensação de que esse monstro é quase que uma distorção cósmica do Titã Alpha. E por mais que muita gente que assistiu esse vídeo tá aqui nos comentários comentando e discordando de algumas coisas, eu entendo essa discussão. Vai ter sim gente decepcionada por não ver aquele visual extremamente exagerado dos ombros de cristal que marcou os anos 90, mas eu também acho muito interessante ver a Legendary reinterpretando o personagem ao invés de só copiar o que já existiu. Afinal, foi exatamente isso que fez o Monsterverse criar essa identidade própria que ele tem. E se tem uma coisa que eu aprendi acompanhando essa franquia, é que por mais que os designs apareçam meio bizarros nos papéis, em artes conceituais, no final o negócio sai bom demais. Então sim, eu ainda tô muito curioso para ver como esse monstro vai ficar em movimento, com ação, com explosão em todo lado, vai ser muito da hora. Eu quero ver muito a primeira aparição dele, essa tal energia laranja, como é que ela vai iluminar nas cenas, como
como tudo vai soar, entendeu? O rugido dele, meu, tudo isso eu tô muito empolgado. Porque dependendo como tudo isso for executado, vai ser definido se esse vai ser um design ruim ou um dos designs mais marcantes de toda a história do Monsterverse. Tá, mas agora eu quero saber de vocês. E aí, esse design, ele te empolga ou ele te decepciona? Eu realmente quero saber muito a opinião de vocês sobre isso, então comenta aqui. Ah, e já se inscreve aqui no canal também, porque até março de 2027, que é quando sai o Supernova, vai ter muita coisa que vai vazar. E se você quiser ficar por dentro de tudo, se inscreve aqui no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!